Olá, meninos! Hoje nós vamos falar de pâncreas. Bom, o pâncreas, ele é uma das glândulas acessórias da digestão. Então, como o fígado e as glândulas salivares, que nós já falamos em aulas anteriores. E o pâncreas é o que a gente chama de glândula mista, porque ele tem uma porção exócrina e uma porção endócrina. Então, a porção exócrina é a que nos interessa para o sistema digestório. Então, aqui nós temos a secreção, a excreção do suco pancreático, e o suco pancreático ele vai chegar até o duodeno através dos ductos pancreáticos. Bom, o pâncreas é um órgão que tem várias relações de posição, porque é um órgão que está incrustado no meio do abdômen. Então, em primeiro lugar, o pâncreas ele é um órgão retroperitoneal. Então, nessa figura a gente visualiza aqui muito bem a membrana, né? Essa membrana passando na frente do duodeno, que nós já dissemos que também é um órgão retroperitoneal. O pâncreas é um órgão retroperitoneal e ainda nós temos, por exemplo, aqui o rim, né, os dois rins, que também são órgãos retroperitoneais. Na região anterior, o pâncreas tem relação com o estômago e a parede posterior do abdômen é onde o pâncreas ele está, vamos dizer assim, apoiado. À direita, nós temos então uma intensa relação com o duodeno e à esquerda com o baço. Então, se a gente quiser detalhar um pouquinho mais, eu tenho aqui a região da cabeça do pâncreas, a região do colo do pâncreas, a região do corpo e da cauda. Então, a cabeça, ela está apoiada, ó, a gente visualiza passando por trás da cabeça do pâncreas a veia cava inferior. E aí nós temos aqui o rim do lado direito, então, portanto, a artéria e veia renal vão passar por esta região também. A veia renal esquerda também passa atrás da cabeça do pâncreas, porque a gente precisa lembrar que a veia renal esquerda vai sair do rim esquerdo e vai ter que vir desembocar na veia cava inferior. O colo, nós temos aqui uma grande relação com os vasos mesentéricos superiores, então artéria e veia mesentérica superior. A região do corpo está aqui à esquerda dos vasos mesentéricos. Então, essa parte anterior do corpo, que é recoberta pelo peritônio, na verdade é a parede posterior daquela estrutura que nós já vimos várias vezes, que é a bolsa mental, que fica entre a parede posterior do estômago e a parede anterior do abdômen. E a face posterior do corpo do pâncreas está em contato com a artéria aorta, ó, nós estamos visualizando ela passar aqui. E ainda nós temos, ó, a artéria mesentérica superior, a suprarrenal do lado esquerdo, o rim do lado esquerdo e os vasos renais que a gente visualiza, né, bem aqui nesta região. E por último, a pontinha, a cauda do pâncreas está relacionada também com o rim do lado esquerdo, mas muito intimamente relacionada com o hilo esplênico, né? Então, com a região do baço. Uma outra forma de visualizar, então aqui nós temos, né, a pensar sempre que essas figuras a gente está visualizando de baixo para cima, então aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo, então nós temos aqui o baço e o rim, e o fígado, né, que são os grandes órgãos maciços dessa altura, desta região. Aqui então a vértebra.
Aí nós visualizamos aqui a artéria aorta e a saída do tronco celíaco. Então, logo aqui na frente, a gente visualiza a região do pâncreas. Então, aqui a cauda do pâncreas e esta região mais próxima do fígado, que seria a cabeça do pâncreas. E aí, isolado, ele fica desta forma. Então, nós temos aqui a cabeça do pâncreas. A cabeça ela tem uma projeção que é chamada de processo uncinado. É interessante porque o processo uncinado ele passa na frente dos vasos mesentéricos. Então, ele é uma projeção que acaba ficando à frente dos vasos mesentéricos. Depois nós temos aqui o colo do pâncreas, o corpo e a cauda. Bom, e aí existe aqui então, para a saída do suco pancreático até a região do duodeno, nós temos um grande ducto, que é o ducto pancreático principal. Então, ele vai começar lá na cabeça, e aí o que é interessante é que quando ele chega, ele começa lá na cauda, e aí o que é interessante é que quando ele chega aqui na cabeça, ele assume então um trajeto inferior. E aí a gente relembra que o ducto pancreático principal, ele vai se unir ao ducto colédoco para formar a ampola hepatopancreática, que desemboca então na papila duodenal maior. Então, em 75% é isso que acontece das pessoas. Então, forma-se essa ampola hepatopancreática e essa ampola hepatopancreática vai se abrir na papila maior. O que pode acontecer no resto da população é que essas duas estruturas elas vêm em regiões separadas. E aí relembrar que existe aqui um esfíncter, que é um esfíncter que vai controlar o fluxo de bile e de suco pancreático para a região do duodeno. Então, ele vai se abrir quando o duodeno tem algum tipo de alimento, principalmente os alimentos gordurosos. E esse esfíncter é chamado de esfíncter da ampola hepatopancreática ou então esfíncter de Oddi. E aí, nós ainda temos a possibilidade de um ducto pancreático acessório, que ocorre em 60% das pessoas. E aí, quando esse ducto ele acontece, nós teremos então a chamada papila menor do duodeno. E como é realizada a irrigação do pâncreas? Então, a irrigação, nós temos aqui primeiramente artérias pancreáticas. As artérias pancreáticas, elas são ramos da artéria esplênica. Então, nós estamos vendo aqui a artéria esplênica que sai lá do tronco celíaco. Durante o trajeto, ela passa atrás do pâncreas, ela vai dando ramos para a região do parênquima pancreático. Nós temos aqui as artérias pancreático-duodenais superiores, então a anterior e a posterior estão aqui. Essas artérias elas vão ser ramos da gastroduodenal. E temos as pancreático-duodenais inferiores, que são ramos então da mesentérica superior. Então, nós vimos isso quando vimos lá a vascularização do duodeno. Então, a vascularização do duodeno é a mesma da região da cabeça do pâncreas. O colo do pâncreas é uma região onde eu tenho uma baixa de vascularização. E o corpo e a cauda vão receber então essas chamadas artérias pancreáticas, que são ramos da artéria esplênica. Então, visualizando aqui numa outra figura, o tronco celíaco, a esplênica no seu trajeto dando vários ramos pancreáticos. Aqui a gastroduodenal dando os ramos pancreático-duodenais superiores, o anterior e o posterior. E da mesma forma, aqui a mesentérica superior, muitas vezes num tronco comum inicialmente, e depois vão se dividir aqui
para pancreático duodenal inferior anterior e pancreático duodenal inferior posterior. E os ramos superiores e inferiores acabam fazendo, então, anastomoses nesta região. Aqui uma outra visualização que é interessante também. Então, agora a vista posterior, nós vemos a mesentérica superior, o tronco celíaco. Então, aqui a artéria esplênica, dando aqui várias artérias pancreáticas. Depois temos aqui os ramos posteriores saindo, o inferior da mesentérica e o superior da gastroduodenal. Vemos aqui também a relação com a formação da veia porta. Então, lembrar que a veia porta ela é formada da veia esplênica com a veia mesentérica superior, e aqui a gente ainda visualiza a veia mesentérica inferior chegando na esplênica, ela é uma tributária da veia esplênica. Temos lá no finalzinho da artéria esplênica, relembrando, né, um pouquinho aqui, a formação da gastromental esquerda e das artérias gástricas curtas que vão lá para a região do fundo do estômago. Aqui ainda nós visualizamos o ducto colédoco chegando no parênquima pancreático. Então a gente percebe que o ducto colédoco ele vai se embrenhar no parênquima pancreático, né? E vai aqui se unir lá com o ducto pancreático principal. Então a gente viu a drenagem da região do duodeno e nós vamos ver agora a drenagem do pâncreas como um todo. Porque a drenagem da região do duodeno é a mesma drenagem da cabeça do pâncreas. Então, nós temos, primeiro, lá na região esplênica do corpo, da cauda e do colo, veias pancreáticas que vão ser tributárias aqui da veia esplênica, portanto, da veia porta, e no caso aqui, por exemplo, da gastromental, que vai ser tributária da veia mesentérica superior. Ok, gente? Espero que tenham gostado. Um grande abraço.